Fala, primeiro ano. Tudo bem, gente? Então, olha só. Essa vai ser finalmente a nossa última aula sobre o capítulo 6, né? O capítulo que fala sobre texto e discurso. Eu reparti esse capítulo em 3, porque ele está recheado de conceitos que são muito importantes para nós. E para finalizar, a gente vai ver o conceito de intertextualidade, interdiscursividade e paródia, né? Então, esse conteúdo está no livro didático de vocês, página 81, 83. Acompanhe por lá também, tá? Então, olha só, antes da gente entrar dentro do conceito de interdiscursividade, é muito importante que a gente relembre o conceito de discurso, tá? Então, algumas aulas atrás, né, eu lancei a videoaula sobre o conceito de discurso e também dei uma aula online em que eu tirei dúvida de algumas pessoas da sala exatamente sobre o que era discurso, né? Então, eu disse que o discurso, ele vai ser toda aquela atividade, né, tudo aquilo que está relacionado à comunicação, que é capaz de gerar sentido, mas que não só gera sentido, quanto gera também uma visão de mundo sobre alguma coisa, carrega uma ideologia. E aí, por que a gente diz que o discurso carrega uma ideologia? Porque quando a gente analisa aquele texto através do discurso, a gente não para pensar somente nos elementos textuais, verbais que nós temos, mas a gente sempre considera também os elementos extraverbais. E quando eu digo de elementos extraverbais, eu estou falando dos outros elementos da comunicação, né? Que é, por exemplo, quem é que fala, quem é que produziu esse texto, de que lugar essa pessoa produz esse texto, né? Para quem que ela produz aquele texto, em que tipo de contexto. E eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu estou aqui agora, nesse momento, não só como Carla, mas eu estou como professora Carla. E quando eu venho desse lugar, que é o lugar da professora, eu automaticamente carrego em mim um discurso que é o discurso da educação, né? Então, as falas que eu vou dizer para vocês vão ser falas que vai ser defendendo o discurso do ensino-aprendizagem, né? Defendendo de que a educação transforma, de que ela muda vidas. Então, é por isso que às vezes eu pego no pé e que eu falo, gente, vocês não estão assistindo às aulas, gente, vocês não estão não sei o quê. Porque eu estou trazendo esse discurso que é o discurso da educação, né? De defender o direito de vocês de aprender, de lembrar vocês que vocês têm esse direito. Então, isso é um discurso que eu carrego porque, né, representa uma visão de mundo, representa uma ideologia que tem a ver com o lugar de onde eu falo, que é do lugar de professora. Vocês, enquanto alunos, já têm um outro discurso, que é o discurso de aluno, né, que não necessariamente combina com a visão de mundo do professor, mas que são sujeitos sociais, né? Nós, professores, vocês alunos, que formam o que a gente compreende como escola, o que a gente compreende como educação, né? Então, só para a gente entender isso, que o discurso está carregado dessa visão de mundo, né? Então, ele está carregado de uma ideologia, e quando a gente analisa o discurso de um texto, a gente nunca pode pegar somente os elementos verbais para analisar. A gente tem que pensar muito mais nos elementos extraverbais, tá? Então, o discurso, ele é capaz de permanecer historicamente, né? Então, ele permanece aí durante o tempo, ele se reedita nas sociedades, nas épocas. Nem sempre ele vai ser o mesmo, ele pode mudar. E o que vai fazer a mudança ou a permanência desse discurso são vários fatores, que são fatores históricos, sociais, filosóficos, sociológicos, biológicos, enfim, né? E, em regra, os discursos têm seus opostos, né, dadas as diferentes visões de mundo, tá? Então, geralmente, a gente tem discursos que se confrontam, né, com outros, que se contrapõem a outros discursos, porque eles representam as visões diferentes de mundo que nós temos. E aí, gente, pegou esse conceito de discurso, agora a gente vai falar sobre interdiscursividade, né? Então, a interdiscursividade vai ser a reprodução de um discurso em textos diferentes. Então, quando vários textos compartilham de uma mesma visão de mundo, a gente tem interdiscursividade. Não necessariamente vão ser textos que fazem parte do mesmo domínio, né? Às vezes eu posso ter um texto literário, posso ter uma charge, posso ter um texto jornalístico que fala sobre o mesmo assunto, por exemplo, sobre a fome, né? E aí ele vai carregar uma visão de mundo, né, sobre aquilo, tá? Então, a interdiscursividade vai ser isso, a reprodução de um discurso em textos diferentes. E aí ela pressupõe a semelhança de ideias, né?
se é a reprodução de um discurso, eles têm que ter ideias muito parecidas. Se as ideias são opostas, não há interdiscursividade, mas sim um embate ou divergência discursiva. E não necessariamente a interdiscursividade é intencional. Ela pode ocorrer simplesmente porque você está compartilhando a sua visão, né? E aí você fala de um lugar em que esse discurso bate com o discurso de uma outra pessoa que fala de um mesmo lugar, que é parecido com o seu, tá? Então aquilo não necessariamente é intencional, mas sempre acontece. Todos os textos estão sempre carregados de discurso. Não existe nenhum texto que é produzido que não tenha um discurso. Todo texto tem a sua base ideológica, tá? E aí, aqui eu decidi trazer um exemplo para vocês e como que eu selecionei esses exemplos. O que eu fiz foi digitar lá no Google, né, família. Digitei somente essa palavra, família, e fui lá em imagens, e aí olha só, aqui na verdade apareceu um monte de coisa, né? Aqui, o que eu selecionei algumas para mostrar para vocês. E aí, quando a gente faz uma análise dessas imagens e uma análise desses textos, a gente vê que há algumas coisas que são coisas em comuns, né? E essas coisas em comuns é que formam esse discurso, que representam esse discurso que a gente tem na nossa sociedade sobre família. Então, presta atenção, a gente tem aqui um aglomerado, né, de pessoas, então são pessoas que estão muito juntas, que estão muito próximas, são pessoas que estão, né, felizes, elas sorriem, elas se abraçam. A gente percebe que essas imagens, elas têm estão em ambientes, né, que são ambientes claros, com cores quentes, que trazem uma ideia de aconchego, uma ideia de acolhimento, né? Tem um que está carregando o outro, mais essa ideia de acolhimento, tá? De união, né? Então percebo que essas palavras que eu disse, acolhimento, união, são palavras que geralmente são associadas à palavra família, né? E aí a primeira frase que eu peguei foi: a família é como uma árvore com galhos que crescem em diferentes direções, mas que tem a mesma raiz, né? Então aqui é o reconhecimento de que são pessoas diferentes, que seguem seus caminhos, mas que têm a mesma base, que é a raiz, né? Então elas estão interligadas. Olha a ideia da união aí. E aqui a outra: quem tem uma família unida jamais se sentirá só, né? Aqui tá explícito, né? Então fala sobre essa ideia da união que a gente tem na família. Então esse é um discurso que a gente tem que é muito forte dentro da nossa sociedade, que é o discurso da família. E aqui foi um exemplo para vocês de textos diferentes, né? Fotografia, publicidade e algumas frases que trazem o mesmo discurso, por isso interdiscursividade, tá bom? Então esse foi o nosso conceito de interdiscursividade, agora a gente vai para intertextualidade, né? Então, de cara, você já vem essa imagenzinha aqui. Eu trouxe ela de forma intencional, óbvio, né? Porque na nossa aula sobre discurso, eu trouxe uma publicidade que fazia uma intertextualidade com a imagem da capa do Beatles, né? E aqui eu trouxe uma outra imagem que também faz menção à capa do Beatles, né? Que é a capa do álbum Abbey Road, em que a gente tem, né, os 4 integrantes da banda atravessando uma famosa rua, né, e atravessando a faixa de pedestre, né, e aí é legal porque na outra publicidade a gente também tinha, né, a gente tinha agentes de limpeza urbana atravessando a faixa de pedestre, e aqui a gente tem mais uma imagem clássica, né. Então, gente, quando a gente bate o olho num texto, como eu bati o olho nesse texto aqui, e a gente reconhece outro texto, a gente diz que a gente tem uma intertextualidade, tá? Então, a intertextualidade vai ser o diálogo entre textos. Implica na identificação clara e no reconhecimento de remissão a obras conhecidas. Então, de uma certa forma, a intertextualidade, ela, para ser partilhada, né, para ser compreendida, para ser repassada como uma mensagem, é necessário que haja um conhecimento partilhado entre quem produziu e quem está recebendo essa mensagem. E aí eu digo para vocês, galera, é importantíssimo que nós tenhamos repertório cultural. Repertório cultural é o conhecimento de textos que são textos clássicos, textos que circulam na nossa sociedade. E eu não estou falando só de texto verbal, não estou falando só de literatura, eu estou falando de música, eu estou falando de cinema, eu estou falando de teatro, eu estou falando de dança, né? Eu estou falando de textos que são base para outros, né? Por que alguns textos são mais intertextualizados que outros? Porque eles são clássicos, tá?
Então, é importantíssimo que vocês, enquanto alunos de ensino médio, tenham um repertório cultural. Então, leiam, vejam filmes, né? Agora está impossível ir ao teatro, mas quando a gente puder ir começar a aglomerar novamente, sabe? Se vocês puderem, né? Se for alguma coisa que é do acesso de vocês, vá a teatros, assista danças, né? É muito importante, escuta música, que a gente faça isso, tá? Então, a intertextualidade tem funções diferentes que dependem dos textos e contextos, não necessariamente o texto que intertextualiza o outro vai ter a mesma função. A gente viu isso lá, né, na videoaula sobre discurso, aquela propaganda não tinha a mesma função do que o álbum, a capa do álbum do Beatles, e nem esse texto aqui, né. Mas geralmente ela é intencional, né? A gente não produz intertextualidade de forma não intencional, porque a gente precisa de conhecer o texto clássico, né? Isso é muito difícil alguém reproduzir uma imagem com tantos detalhes parecidos sem conhecer a capa do Beatles. E as intertextualidades mais comuns que nós temos são a paródia e a paráfrase, e nós vamos nos apegar na paródia, ok? Então, o que é a paródia? A paródia é uma intertextualidade, só que é uma intertextualidade em que a gente vai citar o outro texto com o objetivo de fazer uma crítica a ele ou de mudar o sentido dele, né? Eu utilizo às vezes a estrutura, mas eu construo um sentido completamente diferente. Isso é a ideia da paródia. Então, presta atenção. Aqui eu trouxe uma paródia, né, verbal, né, com um texto verbal, e trouxe também uma outra paródia com texto não verbal. Então, a gente tem aqui um clássico poema do modernismo brasileiro, que é o poema do Drummond, que se chama Poema de Sete Faces. E aí, os 3 primeiros versos dele falam assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Depois, vem o Chico e constrói um texto, que se chama Até o Fim, né? Que fala assim: quando nasci, vem um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. O que a gente percebe aqui? Aqui, o Drummond foi todo contido com as palavras, né? Um anjo torto, desses que vivem na sombra. O Chico já viu e falou assim: não, é um anjo safado, um chato de um querubim, né? Ele já muda um pouco aí essa conotação que é dada por Drummond por esse anjo. Então, vocês estão vendo que a gente tem um pouco de distorção da ideia, né? E aí Drummond vira e fala assim, né, no poema dele: vai, Carlos, ser gauche na vida. Ser gauche, gente, é meio que andar mesmo na contramão, tá? Só que ele fala de uma forma toda pomposa, né, galera? Agora, o que o Chico fala? Decretou que eu estava predestinado a ser errado, assim, né? Então, ele já coloca a coisa mais escrachada. Então, vocês estão vendo que há uma distorção porque ele tira toda essa forma contida do Drummond de falar algumas coisas e que tem a ver com o contexto histórico, né? Para ser agora mais escrachado, para falar abertamente, né? Então há uma inversão aqui que a gente percebe do sentido do texto, das ideias que a gente tem no texto, e por isso uma paródia. E agora a gente percebe já uma paródia, que é uma paródia de texto não verbal, né? Então eu fui lá e digitei lá no Google novamente Mona Lisa, né? Intertextualidade, e aí, gente, aparece 1000 imagens, né, de paródia sobre Mona Lisa. E aí eu trouxe essa clássica aqui também, que é essa propaganda, né, em que a gente tem todos os elementos parecidos com elementos da imagem da Mona Lisa, mas o objetivo é vender o produto, né? Tem essa aqui, em que tem aí essa subversão de sentido, né? De trazer isso para um contexto que é um contexto contemporâneo, de selfies e tudo mais. E várias outras aqui em que a gente tem a Mona Lisa sendo retratada de forma diferente, né? Então, galera, esse é o conceito de paródia, esse foi o conceito de intertextualidade. Eu espero que vocês tenham aprendido. Não se esqueçam de fazer o resuminho no caderno de vocês, de anotar todas as dúvidas. E bons estudos!